tudo bom? Eu me chamo Milena Nascimento, faço parte do programa Residência Pedagógica da Universidade Federal do Amapá e hoje a gente vai estar aqui em mais um vídeo muito legal, só que dessa vez é sobre um assunto que a gente ainda não tinha conhecido, tá? Então, a gente vai falar hoje sobre potenciação. Então, para que vocês consigam enxergar melhor como que funciona esse assunto, eu vou exemplificar para vocês mostrando essa folha de papel A4, tá? Então, vamos analisar quantos retângulos a gente consegue obter a partir de dobraduras que a gente vai fazer nessa folha de papel A4. Então, agora aqui no início, partindo do começo, onde a gente não tem nenhuma dobradura, a gente tem 0 dobraduras, a gente obtém aqui somente um retângulo, que é a folha inteira, né? Então, conforme eu vou fazendo dobraduras nesse papel, eu sempre vou obter mais números de retângulos. Então, observe, que com uma dobradura, a gente obtém agora 2 retângulos. Legal, professora? E se a gente fizer mais uma dobradura nesse papel, quantos retângulos a gente vai obter? Bom, com 2 dobraduras, a gente conseguiu 4 retângulos. E se agora eu fizer mais uma dobradura nesse papel, com 3 dobraduras, você já consegue visualizar quantos retângulos a gente vai obter? Se já, então bem-vindo à nossa aula de hoje. Como eu falei, a gente vai ver hoje um assunto muito legal, que é o assunto de potenciação, então eu espero que vocês gostem. Então vamos lá. Analisando novamente a nossa folha de papel A4, quando a gente tinha 0 dobraduras, quando a gente estava partindo do início da nossa folha, a gente conseguia enxergar apenas um retângulo. Com uma dobradura, a gente obteve 2 retângulos. Com 2 dobraduras, a gente obteve 4 retângulos. Com 3 dobraduras, a gente ia obter 8 retângulos. Com 4 dobraduras, 16 retângulos. Então, vocês já conseguem observar um padrão entre esses números? Os números estão sempre sendo multiplicados por 2. Então, a partir daqui, a gente já consegue visualizar a primeira noção do que é o assunto que a gente vai estudar hoje. Eu consigo definir cada um desses números em multiplicações pelo número natural 2. Como, professora? Dessa forma. Observe que com uma dobradura, a gente obteve 2 retângulos, ok. Com 2 dobraduras, a gente obteve 4 retângulos. Então, esse 4 aqui, eu quero representar ele como uma multiplicação por fatores do número 2. Então, o que é o 4? Ele é 2 vezes 2. Observe que 2 vezes 2 é 4. Então, eu já tive a minha primeira representação de multiplicações pelo fator 2. Com 3 dobraduras, eu obtive 8 retângulos. Então, a gente vai agora representar esse número 8 com multiplicações pelo fator 2. Mas o que é o número 8? É o número 4 multiplicado por 2. Como a gente já sabe que o número 4 é 2 vezes 2, então o nosso número 8 aqui, ele vai ser 2 vezes 2 vezes 2. Isso aqui é igual a 8. Da mesma forma, a gente consegue representar o número 16. O número 16 é o número 8 multiplicado por 2. Como a gente já sabe que o número 8 é o número 2 multiplicado por ele mesmo 3 vezes, então, o nosso 16 vai ser 2 vezes 2 vezes 2. Isso aqui é igual a 16. Professora, aí o número 2, como a gente vai representar ele por multiplicações do número 2? No número 2 a gente não precisa mexer, tá? Para obter 2, só se eu fizesse 2 vezes 1, aí eu ia conseguir o meu 2. Só que não é isso que a gente quer, né? A gente quer fatores do número 2 multiplicado pelo mesmo fator, pelo mesmo número 2. E aqui eu estou multiplicando por 1, então não é esse o meu caso, não é o que eu quero. Então o número 2 ele vai ficar normal, tá? Então vejam só. Aqui a gente já consegue agora ter uma base do que vai ser o assunto que a gente vai
vai estudar, que vai ser o nosso assunto de potenciação. Por quê? Porque a potenciação é exatamente isso aqui, ó. São fatores multiplicados, 1, 2, 3, N vezes, sempre pelo mesmo número. São multiplicações de um mesmo número sendo feito por ele mesmo. Não entendi, professora? Então, vou escrever aqui para vocês enxergarem melhor. Observe que nesse caso aqui, no meu número 16, eu tenho o número 2 que está sendo multiplicado por ele mesmo 4 vezes. Então, eu consigo representar isso dessa forma aqui, ó. Eu tenho 4 vezes o número 2 que está sendo multiplicado, né? O número 2 está sendo multiplicado 4 vezes. O meu número 8 eu também consigo enxergar dessa forma. O meu fator 2 está sendo multiplicado 3 vezes. Então, é 3 vezes eu estou multiplicando o meu número 2. O meu 4, da mesma forma. O número 2 está sendo multiplicado 2 vezes por ele mesmo. Então, eu tenho 2 vezes a multiplicação do fator número 2. Então, olha só. Outra coisa que eu quero que vocês também observem. Que o número de dobraduras que a gente fez no nosso papel está indicando esse número que está vindo aqui em cima desse número maior, que eu vou já explicar para vocês quem é. Quando eu tive 3 dobraduras, eu tive 2 elevado a 3. Quando eu tive 2 dobraduras, eu tive 2 elevado a 2. Quando eu tive uma dobradura, então quem é que vai ser esse número aqui? Vai ser o 2 elevado a 1. E quando eu tive 0 dobraduras, eu vou ter o meu 2 elevado a 0. Ok? Então, prosseguindo. Eu fiz uma representação aqui para vocês conseguirem enxergar melhor quem é quem durante essa operação. Então, ó, a gente tem aqui esse número maior, a gente vai sempre estar definindo ele como base. E esse número menorzinho, que está sempre vindo em cima, a gente define ele como expoente. Então, como que se lê essa operação aqui? Se lê 2 elevado a 3, elevado, aquilo que está em cima, entendeu? Então, se aqui, por exemplo, fosse um 5, íamos ser 2 elevado a 5. E se aqui no lugar do 2 fosse um 4, a gente ia ler 4 elevado a 3. Então, como é que funciona isso aqui, professora? Já que a senhora falou pra gente que a potenciação é uma multiplicação. Tem alunos que pensam, que confundem, que acham que a gente faz isso dessa forma aqui, 2 vezes o 3. Mas não é dessa forma, tá bom? O número que está em cima vai mandar o número que está embaixo se multiplicar. Então, se a gente tem um 3 aqui no expoente, ele está mandando o número 2 se multiplicar 3 vezes. Então, aqui a gente vai ter 2 vezes 2 vezes 2. Esse número está mandando esse número se multiplicar 3 vezes. Então, aqui, ó, 2 vezes 2 é 4. Vezes 2 dá 8. Então, a gente já sabe que 2 elevado a 3 é igual a 8. Por isso, a gente define a potenciação dessa maneira, tá bom? Na potenciação, a base é o fator que se repete. Esse aqui é o fator que se repete. E o expoente vai indicar quantas vezes ele vai se repetir. Então, se a gente tivesse, por exemplo, aqui o número 4, então esse número 2 ele ia ter que se multiplicar 4 vezes, porque é o fator de cima quem está mandando ele se multiplicar, tá bom? Sabendo disso, vamos agora a alguns exemplos para a gente entender um pouquinho melhor, tá bom? Então, olha aqui, na minha primeira operação eu tenho 3 elevado a 2. O número que está em cima manda o número de baixo se multiplicar. Então, eu vou ter o fator número 3 multiplicado 2 vezes. Vou ter aqui 3 vezes 3, tá bom? E isso aqui vai me dar 9. 5 elevado a 3. Eu vou ter que multiplicar o fator de número 5 3 vezes. O número de cima manda o número de baixo se multiplicar. Então, eu vou ter aqui 5 vezes 5 vezes 5. Então, ó, 5 vezes 5 é 25.
25 vezes 5, professora, eu não sei de cabeça. Tudo bem, faz um rascunho lá no canto, tá bom? Isso aqui vai dar 125. 2 elevado a 4. Ah, professora, agora eu já peguei a manha, né? O número 4 está mandando o número 2 se multiplicar. Então, aqui eu vou ter 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Então, ó, 2 vezes 4, 2 vezes 2, perdão, é 4. 4 vezes 2 é 8. E 8 vezes 2 é 16. Agora a gente tem aqui 10 elevado à quinta. Professora, isso quer dizer que eu vou ter que fazer 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10? Sim, mas calma, que o 10 ele é um caso especial, tá bom? Por quê? Porque existe um macetezinho para a gente não precisar fazer tantas contas assim. Então, ó, o 10 elevado a qualquer expoente, tu vai sempre repetir o número 1, que é quem está na frente do número 10, né? E o meu expoente aqui, ó, ele vai indicar a quantidade de zero que vai acompanhar esse número. Então, se eu tenho 10 elevado à quinta, então eu vou ter aqui 1, 2, 3, 4, 5. Então, 10 elevado à quinta vai ser 100.000. Se fosse 10 elevado a 4, ia ser um 1 acompanhado de 4 zeros. Então, 10 é o nosso primeiro caso especial de potenciação, tá bom? Professora, e 6 elevado a 0? Isso quer dizer que eu vou ter que repetir o 6 0 vezes? Ó, então vai dar 0. Não, porque nesse caso, eu vou pedir para vocês relembrarem daquela nossa teoria do papel lá. Ó. Quando eu tenho 0 dobraduras, quantos retângulos eu consigo? 1. Então, aqui a gente tem o nosso segundo caso especial da potenciação, tá bom? É que todo número elevado a 0, ele sempre vai ser igual a 1. Então, se fosse 2 elevado a 0, ia ser 1. Se fosse 1000 elevado a 0, ia ser 1. Qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Então, esse é o nosso segundo caso especial da potenciação. E eu tenho agora 5 elevado a 1. Então, o meu número 1, o meu expoente, está mandando o meu número 5 se multiplicar uma vez. Então, eu vou ter aqui apenas o 5, né? Então, esse é o nosso terceiro e mais fácil caso especial da potenciação. É que todo número elevado a 1, ele sempre vai ser igual a ele mesmo. Se fosse 4 elevado a 1, ia dar 4. Se fosse 10 elevado a 1, ia dar 10. Então, o nosso terceiro caso, todo número elevado a 1 vai ser sempre igual a ele mesmo. Continuando, a gente tem mais 2 casos especiais da potenciação, tá bom? Menos 2, entre parênteses, elevado a 4. Ah, professora, é muito fácil. É só repetir o número menos 2 multiplicado 4 vezes. Ok. Então, a gente vai ter aqui, ó, menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Como que a gente faz isso, tá bom? Então, ó, eu acho que vocês já estudaram a operação de jogo de sinal nas nossas aulas anteriores, tá bom? Na multiplicação e na divisão, a gente faz o jogo de sinal dessa forma. Menos com menos dá mais. Mais com menos dá menos. E menos com menos vai dar mais de novo. Então, meu menos 2 elevado a 4 vai ser mais, a gente já sabe que vai ser positivo, né? Agora só falta a gente multiplicar. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8 e 8 vezes 2 é 16. Então, menos 2 elevado a 4 é igual a mais 16. Professora, se ele quiser colocar só o 16, tá certo? Tá. Não precisa colocar o sinal positivo na frente, tá? Todo número que não tem nenhum sinal na frente, ele está afirmando que ele é um número positivo. E nesse segundo caso, professora, é a mesma coisa, né? É só a gente, o número 4 está mandando o menos 2 se multiplicar 4 vezes. Muito cuidado, ok? Quando a operação não apresenta parênteses, o número 4 está mandando somente o número 2 se multiplicar
4 vezes, tá? Ele não está mandando o nosso sinal negativo se multiplicar. Então, o nosso sinal negativo vai vir aqui, porque ele está presente nessa operação, mas o número 2 ele vai se multiplicar sozinho. O número 4 está mandando somente o número 2 se multiplicar 4 vezes, tá? Ele não está mandando o nosso sinal negativo se multiplicar. Então, o nosso sinal negativo vai vir aqui, porque ele está presente nessa operação, mas o número 2 ele vai se multiplicar sozinho. Então, aqui a gente vai fazer o jogo de sinal novamente, tá? Menos com mais dá menos, menos com mais dá menos e menos com mais dá menos. Essa operação aqui é a mesma que a gente fez aqui, então vai dar 16. Ah, professora, mas aí deram valores diferentes. Sim, é exatamente aí que eu quero que vocês tenham atenção, tá bom? Menos 2 elevado ao quadrado é diferente de parênteses menos 2 elevado ao quadrado, tá bom? Essas operações, elas são operações diferentes, porque quando a gente tem a presença do parêntese, isso quer dizer que o número de cima, o expoente, está mandando a nossa base se multiplicar 2 vezes, acompanhado do sinal negativo. Quando a nossa operação não contém parêntese, esse nosso número expoente, ele vai mandar somente a nossa base se repetir, ok? O nosso sinal negativo, ele vai permanecer ali sozinho, somente uma vez. E no final vocês vão fazer o jogo de sinal e vocês vão ver que isso sempre vai dar negativo, ok? Então, ó, nunca se confundam, tá? Essas duas operações, elas são operações diferentes. Então, alunos, essa foi a nossa aula de hoje, tá bom? Eu espero que vocês tenham absorvido bastante tudo que foi ensinado hoje, tá? E só para a gente não tirar da cabeça, eu listei aqui algumas das principais propriedades do nosso assunto de hoje, de potenciação, tá bom? Lembrando que o número de baixo é a nossa base, o número de cima é o nosso expoente, e quem está em cima vai mandar quem está embaixo se multiplicar, ok? Todo número elevado a zero vai ser sempre igual a 1. Todo número elevado a 1 vai ser sempre ele mesmo. E, principalmente, essa nossa propriedade aqui, ó, para vocês nunca se confundirem mais, nunca acharem que isso é a mesma coisa, tá bom? O meu menos 2 elevado ao quadrado é diferente da minha operação parêntese menos 2 elevado ao quadrado, ok? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente se vê na próxima aula. Iniciar, então, nossa primeira aula, querido aluno. Me chamo Israel Braga e nesta aula vamos trabalhar com radiciação, certo? E vamos entender os conceitos primordiais de radiciação, praticamente os componentes que fazem parte da radiciação e o porquê, e também fazermos um pouquinho aqui de cálculo com a radiciação. Então vamos lá. Bom, estamos aqui, com a nossa área de trabalho. Eu vou aumentar aqui um pouquinho a nossa tela. Aí você pode perceber então o seguinte. Temos aqui a ideia inicial, certo, de radiciação. E aí você pode perceber o seguinte. Na ideia inicial, temos aqui o nosso radical, o nosso índice, o nosso radicando, certo? E a nossa raiz, certo? Devemos compreender isso, então, que são praticamente os componentes. Mas primeiro, o que é a radiciação? Você já viu com a Milena, que trabalhou um pouco sobre a potenciação. Só que no caso aqui, a radiciação vem ser o inverso da potenciação, ou seja, se você, por exemplo, tem a divisão como o inverso da multiplicação, temos também a radiciação como o inverso da potenciação, certo? É a mesma ideia. Divisão. A divisão é o inverso da multiplicação. Radiciação. Radiciação é o inverso da potenciação. Beleza? Então, vamos lá trabalhar um pouquinho. Bom, primeiro, entendendo aqui os conceitos primordiais, o que é um radicando, o que é um radical, o que é o índice e o que é a raiz, certo? Estamos aqui, então, com a nossa área, certo? Eu vou escrever na minha lousa e estou aqui com a nossa área de trabalhar,
certo? E você vai perceber o seguinte. Quando fazemos, então, aquela caixinha, certo? Essa caixinha aqui, ela se chama, então, radical. Essa caixinha se chama radical. O número que vem aqui dentro dela, por exemplo, o número chamado por, pode ser o 4, esse número eu chamo ele, então, de radicando, certo? Como vimos lá na nossa ilustração. O número que vem aqui na parte, né, externa, né, entre esse encaixezinho aqui, certo? Eu vou colocar um número aqui, eu vou colocar um 2. E você percebe, então, que eu tenho agora, né, o radical, que é a caixinha, o número de dentro, que é o radicando, e tenho agora esse número aqui, que é o índice. O meu resultado, certo? Que no caso, a raiz quadrada desse a raiz, né, desse número aqui quadrada, agora esse carinha aqui de 4. Raiz quadrada de 4 é igual, aí eu tenho o resultado, que é 2. Vamos entender o porquê. Esse 2, ele é o quê? A minha raiz. Então, eu tenho aqui alguns conceitos que devemos entender, certo? Vamos voltar lá na nossa imagem, certo? Tenho aqui, né, o índice, que é o número que fica do lado externo, certo? Entre, né, a caixinha. Tenho o número que fica dentro, que é o radicando, correto? E tenho aqui o radical, que é a própria caixinha. E o resultado, que vem ser a minha raiz, certo? Então, a radiciação e a potenciação são operações inversas, correto? Agora, para ilustrarmos um pouco, né, como se dá o processo, principalmente de cálculo, certo? Vamos entender aqui de maneira geométrica, principalmente na raiz quadrada. Você pode observar aqui a maneira geométrica na raiz quadrada e você vai perceber, então, o seguinte. Eu vou praticamente colocar aqui para você, certo? E aí você vai entender o seguinte. Eu tenho aqui, né, o meu radical e eu tenho um quadrado realmente aqui dentro, só que um quadrado, né, de lado 2. E aí você percebe que aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 2. Observe que a raiz quadrada desse quadrado de lado 2, que eu tenho 4 quadradinhos dentro, o meu resultado é 2. Nesse outro exemplo aqui, você vai perceber o seguinte, que a raiz quadrada, né, dessa quadra aqui, desse quadrado de 3, de lado 3, observe que aqui eu tenho 1, 2, 3, e aqui 1, 2, 3, 3 por 3. O resultado é 3. A raiz quadrada, olha só que esse aqui, de lado 4 por 4, eu tenho 4. Observe que aqui a raiz quadrada, né, de 4, observe que eu tenho 4 quadradinhos. A raiz quadrada de 9, observe que eu tenho 9 quadradinhos aqui. A raiz quadrada de 16, observe que eu tenho 16 quadradinhos aqui. O que isso significa, Israel? Significa, vamos voltar aqui, por exemplo. Por exemplo, se eu tenho a raiz quadrada de 4, é 2. Por quê? Porque você vai entender o seguinte, que na potenciação, certo? Na potenciação, se você tem, por exemplo, 2 elevado a 2, isso significa que você vai repetir esse número, que é a base, 2 vezes, no que no caso está indicando aqui em cima. Que no caso vem ser 2 vezes 2. Observa aqui, eu repeti quantas vezes esse expoente está mandando, correto? Então, esse número que está aqui, ele é na potência chamado base. Ou seja, na potenciação, ele se chama base, certo? Agora, quando ele vem ser na radiciação, olha o resultado aqui, é o mesmo. Então, a base que é na potência vem se transformar no que chamamos aqui na radiciação de raiz. Deu para você entender, né? Ou seja, o resultado na radiciação é o valor da base na potência, certo? Agora, como é que eu cheguei, então, a esse resultado? Observe que eu repeti 2, aqui 2 ao quadrado é igual a 2 vezes 2,
que é igual a 4. Observe que é o mesmo número que esse aqui em cima, certo? Que esse número aqui em cima. É o mesmo, certo? Observe que é uma ordem inversa. Observe que esse número que é o resultado aqui passa para cá para dentro. E esse número aqui, praticamente, que é a base, passa aqui para o outro lado. Agora você entende por que uma ordem é o inverso. A radiciação é a operação inversa da potência. É justamente por isso, porque faz o processo contrário, inverte, certo? Devemos entender, a priori, como chegar, então, né, ao conceito, né, de como extrairmos, então, uma raiz quadrada. Certo? Aí você vai perceber o seguinte. Eu tenho aqui alguns exemplos, né, de como lermos, né, na radiciação esse número. Observe que na potência, 2 ao quadrado é igual a 2 vezes 2, que é igual a 4, que é igual a 2 ao quadrado, que no caso seria 4. Foi o exemplo que tivemos. Na radiciação é o contrário. Observe que eu tenho agora a raiz de 2, que no caso aqui, esse aqui que era o expoente, vence aqui o índice, certo? E observe que eu tenho a raiz quadrada de 4, que é a mesma coisa que a raiz quadrada de 2 elevado a 2. Que é igual a 2 porque fica só a base aqui que trabalhamos, que no caso aqui vem ser o radicando. Agora, como é que se lê esses números aqui? Observe que eu tenho aqui, lê-se a raiz quadrada de 4, é a maneira correta de ler isso aqui. Aqui eu tenho uma outra, eu posso ter um número aqui, né? Posso ter aqui, por ser um 3, lê-se raiz cúbica. Observe, se tiver um 3, é a raiz cúbica. Se tiver um 4, lê-se raiz quarta. Se tiver um 5, raiz quinta. E assim, sucessivamente, conforme os números que foram colocando, né, no radical. Certo? Agora, vamos trabalhar um pouco. Né? Observe que na potenciação temos aqui, né, a potenciação. Né, eu tenho o expoente, que vem ser a parte de cima. Temos a base, né, que já entendemos com a Milena, e temos aqui a escrita multiplicativa, que isso aqui é quantas vezes se repete, né, essa minha base aqui que está se repetindo. E o resultado é a potência. Então, observe, né, que aqui, por exemplo, né, vamos ter o seguinte. Vamos ter que esse número, por exemplo, que é o 4, certo? Que no caso aqui seria a minha potência, vem se tornar aqui, na radiciação, ele se chama radicando, certo? Então, é realmente uma ordem inversa, invertida, certo? Agora, como obter, por exemplo, né, essa raiz quadrada de 4? Bom, vamos trabalhar com o MMC, certo? Você pode perceber que se eu tiver, por exemplo, a raiz quadrada, certo? Vamos trabalhar aqui. Eu tiver, por exemplo, a raiz quadrada de 4, eu posso escrever assim, não precisa colocar o 2. Isso aqui é igual. Israel, como é que eu faço então para obter? Se eu já souber de cabeça, tá fácil. Mas se eu não souber, aí complica. Aí eu vou ter que fazer o seguinte, vou ter que colocar aqui o 4, vou riscar aqui um traço e vou fazer o MMC, que você já sabe. Então, 4 dividido pelo menor número, né, divisor comum, que é o 2. 4 dividido para 2, 2. Aí, 2 divide para quem agora? Para 2 novamente. 2. 2 dividido para 2, 1. Terminou, então, a nossa divisão. Vou fazer isso aqui. 2. Né? Repetiu quantas vezes? 2. Vou colocar aqui, então, o 2 aqui em cima, que é justamente lá o nosso estudo de potência. Agora, quando eu venho para cá, eu vou ter aqui, então, a raiz justamente de 2 elevado a 2. E observe que aqui eu já tenho um 2, só que ele não aparece. Mas eu posso colocar ou não, ele já tem. Então, eu posso simplesmente, por exemplo, extrair ele daqui, esse 2, porque aqui é igual a esse aqui. Certo? Isso significa o quê? Significa, certo, que eu posso, né, simplesmente, vamos usar aqui, né, um truque, vamos cortar esse 2 com esse 2, e então eu saco esse 2 daqui de dentro e tenho apenas o 2, certo? E aí você pode perceber, então, uma maneira muito fácil, né, de extrairmos, então, a raiz quadrada de um número.
Se eu, por exemplo, tiver, a raiz quadrada de 16, já eu não sei, como é que eu faço? Aí você pode trabalhar também da mesma maneira. Eu não sei, né, do 16, vou fazer aqui o 16, vou colocar aqui o MMC, por 2, dá 8, por 2, dá 4, por 2, dá 2, por 2, dá 1. Terminou, então, a nossa divisão. Quantas vezes se repetiu o 2? 4 vezes já. 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho aqui 2 elevado a 4. Isso aqui também é a mesma coisa, certo? Que 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 2, certo? Isso aqui é a mesma coisa. Agora, se você vir para cá, isso aqui é igual, aí você pega, por exemplo, a raiz de 16 é a mesma coisa que a raiz, aí você pega, certo? Esse número aqui, 2 a 4. Observe que aqui você já tem um 2. Note que o 4 aqui é 2 vezes 2. Então, você pode cortar 1, certo? Você pode, então, cortar 1. Aí, o que você faz? Você saca, né? Corta aqui, por exemplo, o 2 com o 4, né? 4 dividido para 2 dá 2, então sobra aqui um 2, certo? Porque seria a mesma coisa que 4 dividido para 2, que é igual a 2 ao quadrado, que é igual a 4. Bom, aí obtemos então o resultado como 4, certo? Certo, nosso resultado é 4. Então é 4? Por quê? Porque 4 vezes 4 é igual a 16. É uma maneira de obtermos, certo? A nossa raiz quadrada. Então, ficou praticamente muito mais fácil, né? Obtermos a nossa raiz, então a nossa raiz quadrada. Observe que se você levasse esse aqui para lá, você também teria o mesmo resultado, porque você teria aqui a raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado. Aqui tem um 2, você corta aqui, certo? Cortou, vai sacar então esse teu 2 ao quadrado. Isso aqui então é igual a 4. Seria uma maneira muito prática, né, de obtermos então o nosso 2. Então ficamos por aqui e até a próxima aula.